boa tarde a todos novamente, tudo bem, pessoal? Então, o que a gente vai fazer hoje? Hoje nós vamos ter esse tema que é associação em paralelo de resistores. Então, a gente vai ver isso hoje. O que é essa associação em paralelo? Aqui nós temos um modelo de uma associação de resistores que estão em paralelo. Qual é o detalhe deles na formatação do desenho? Os resistores eles estão conectados pela mesma entrada. Então aqui tem um terminal de entrada. Então o mesmo terminal está entrando no resistor 1 e no resistor 2. Então os resistores que estão em paralelo, a primeira coisa a gente observar é que eles têm a mesma entrada. E também, por situação de desenho, a gente pode ver que eles têm o que? A mesma saída. Então a característica de resistores em paralelo é possuir os dois resistores possuírem a mesma entrada e a mesma saída. Tá certo? Antes de falar desse conjunto que está em paralelo, eu vou fazer uma pequena revisão. Então, recordar. Associação em série. O que a gente acabou de ver nas aulas anteriores da associação em série? Quando nós tínhamos o R1 em série com o R2, o que ocorria? Ocorria o seguinte: a gente ia pegar, ia somar a resistência do resistor 1 mais a resistência do resistor 2, os dois sendo da zona nesse modelo, R1 mais R2, né? Então a gente ia ter a resistência total, que ia ser o que? A soma de R1 mais R2. Como R1 é 10, R2 também é 10, a soma deles 20 ohms. Então quando nós temos a associação em série, que é esse modelo que nós estudamos, a resistência total aumenta, tá certo? A gente vai ter o contrário aqui na resistência em paralelo, tá certo? Olha só um detalhe. Essas aqui são duas das formas que existem. Tem mais a terceira que eu vou colocar ali. Então, na primeira forma para que nós achemos o resistor agora chamado resistor equivalente, nós temos essa primeira fórmula para trabalhar. Resistência equivalente é o R1 vezes o R2. Aqui eu errei, tá? R1 vezes R2 e R1 mais R2, tá certo? Então a gente vai pegar o R1 que vale 10 ohms, tudo bem, pessoal? Colocar aqui no lugar de R1, né? O outro resistor é o R2 que também vale 10 ohms, a gente coloca aqui, né? Então a gente tem aqui, ó, o R1 vezes o R2, tá certo? E aqui embaixo a gente tem o que? O R1 mais R2. Então aqui embaixo também, ó, o R1 é 10 mais 10 ohms pelo R2 aqui. Então é o que? Essa fórmula é chamada de produto pela soma. Tudo bem? O nome dessa fórmula é chamada de produto pela soma. A gente pega o valor de um resistor, multiplica pelo outro, daí divide pela soma dos resistores. Então aqui nesse caso a gente vai ter 10 vezes 10, 100 ohms, 10 mais 10, 20 ohms, 100 dividido por 20, 5 ohms, tá certo? Então nós obtivemos ali a resistência de 5 ohms. Existe essa outra fórmula para resistores em paralelo, quando os resistores são iguais. Essa fórmula só funciona para quem? Para resistores iguais. Tá certo? Essa fórmula ela trabalha de 2 em 2 resistores. Eu posso ter resistores diferentes. Nessa fórmula, eu posso trabalhar com resistores iguais ou diferentes. Nessa aqui não, é só com resistores iguais.
Tá? Onde a gente vai ter aí, ó, o R é o valor de um dos resistores. Exemplo, claro, R1, 10 ohms. Então vamos pôr aqui o R1, que vale 10 ohms. O N é a quantidade de resistores em paralelo iguais. Nesse caso, nós temos dois resistores paralelos iguais com o valor de 10. Só trabalha com resistores iguais. Como nós temos dois resistores, no lugar de N a gente coloca 2. Então 10 por 2, 5 ohms. Então, o que vocês notaram de diferente nos dois modelos? Quando a gente tem resistência em série, somamos, o valor aumenta. E quando os resistores estão em paralelo, o que vocês estão observando em relação à resistência? Diminui. Tá certo? Então, na resistência, quando os resistores estiverem em paralelo, a resistência sempre vai ser menor do que a menor resistência. Tá? Se forem iguais a diferença. Então, no conjunto, quando o conjunto estiver em paralelo, a resistência vai